Este aqui é o Salão Nobre do Palácio Duque de Caxias, num centro histórico do Rio de Janeiro. Um lugar muito bonito e que muitos brasileiros deveriam conhecer porque é parte da nossa história. Foi nesse local que há 4 meses atrás começou a intervenção militar determinada pela falta de segurança da cidade do Rio de Janeiro, que já foi capital federal da República. Daqui a pouco nós vamos falar com o general Braga Neto, que é o comandante em chefe dessas operações. Bem ao lado do Salão Nobre, fica aqui pela janela, obviamente que pelo tempo a janela vai ficando desgastada. Ali embaixo fica o Panteão, onde está enterrado o Duque de Caxias e família, e logo na sequência você vê ali a estátua do Duque. É um prédio muito bonito. Foi naquela mata ali, exatamente à direita, onde morava o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele atravessou aquela mata, veio até o centro aqui, exatamente na direção de onde está a estátua do Caxias, atravessou a rua e proclamou a República Federativa do Brasil. General, a avaliação da intervenção desses praticamente 4 meses aqui no Rio de Janeiro, no seu ponto de vista? Olha, nós temos atingido todos os objetivos a que nós nos propusemos, tá? E muitos dos objetivos, eles são também intangíveis. Nós temos planejamentos que estão sendo feitos para reestruturação e recolocar as instituições de segurança como instituições de Estado. Isso, às vezes, não é percebido pela população. Um exemplo simples, a postura do policial na rua, nós temos cobrado isso aí do policial. Agora, os índices de criminalidade, eles estão numa queda constante e consistente, a sua maioria daqueles índices estratégicos. A intervenção, ela termina no dia 31, porque não há necessidade, eu também não vejo que não é o caso, da Força Armada ficar tutelando o Estado a vida inteira. E permanece um núcleo para fazer exatamente essa transição. Comenta-se muito a respeito do grau de letalidade em combate. Em que ponto se encontra esse estágio de combate e de confronto? O homicídio doloso, que inclui outros 4 índices, ele caiu, ele tem uma redução. E essa redução continuará caindo pelas nossas avaliações no mês de agosto. O que ocorria é que nós iniciamos um treinamento com os policiais da abordagem, da necessidade de atirar ou não e exatamente de se evitar o dano colateral quando ele atirar, para não ocorrer aquela bala perdida que o pessoal fala. Então, se ele tiver de atirar para defender a vida dele ou da população, ele tem que atirar e acertar. O que ocorre é que o bandido tem uma postura, tá, de enfrentamento, que já vinha de antes, tinha uma postura de enfrentamento e uma postura irracional. Covarde. É irracional. Ele está cercado e enfrenta, a polícia atira para defender a vida dela. Quando eles pararem, feito aconteceu ontem, nós tivemos uma operação na Baía da Guanabara. 8 marginais foram cercados, né, e se entregaram, não morreram. Agora, se eles atirarem na polícia, continuará havendo baixa do lado deles. Há caso de que apenas a tropa passa e o bandido atira no civil para provocar a dúvida da bala perdida? Nós temos dados de inteligência que comprovam isso. Nós temos dados que acontecem isso. A gente chama de tiro de fustigação. Ele atira ou na população ou na própria tropa, dá o tiro e corre. Tá? O caso dos coletes comprados sem licitação. O senhor tem como comprar esses coletes por determinação, por lei, sem licitação, mesmo porque um policial com colete vencido ou sem colete, ele vai se expor à morte no confronto com o bandido. Antes de eu fazer qualquer tipo de aquisição, eu fui ao TCU, conversei com o presidente, conversei com o ministro do TCU, ele inclusive nos visitou, viu a organização que nós fizemos. E eu enviei um documento para eles mostrando que em 10 meses, se eu seguisse toda a burocracia, eu não ia conseguir utilizar o recurso que foi colocado à minha disposição. E as pessoas acham que é dispensa de licitação, eu vou sair e vou falar, compra aquele material. Não, eu tenho um processo
que para poder fazer a dispensa de licitação ou a inexigibilidade, eu levo, no mínimo, 2 meses para fechar todo o processo, com especificação, consulta de preços, tudo isso é feito. Esta semana foram presos mais policiais no Rio de Janeiro. Em que grau o senhor considera que a Polícia do Rio está sendo depurada? Me surpreendeu a qualidade do policial. Você tem que ver como ele estava trabalhando naquela época. Sem condição, comprando o próprio colete, sem uniforme, sem munição, armamento velho, falhando, risco da vida, sem viaturas. Nós assumimos, tinham 60 e poucos % da frota da Polícia Civil e Militar parada e mais de 70% da frota do penitenciário parado, né? Então, você tem policiais muito bons e tem, como em qualquer instituição, policiais ruins. O que nós fizemos? Reforçamos as corregedorias trabalharam, tanto que eu já sabia que haveria prisão. Tá? Tiveram 2 delegados presos e outros eventos, outras medidas disciplinares que foram... Tem previsão de mais prisões? Isso que eu ia falar. Outras já foram tomadas antes e que não tiveram repercussão, porque não foram de um volume tão grande. E vão continuar, as investigações continuam. Aqueles que estiverem fora do previsto, estiverem fazendo ações irregulares, vão ser sancionados quando descobertos e quando a corregedoria trabalhar em cima. Foi cogitado, inclusive, por candidatos, que o senhor pudesse ser secretário de Segurança Pública. Não existe a mínima possibilidade disso? Primeiro, seria como se eu rebaixasse de posto, né? Eu hoje estou numa função equivalente a governador, vou sair para ser secretário, não tem cabimento, e não tem necessidade. E para governador, o senhor toparia ou não? Eu sou um militar da ativa, ainda tenho algum tempo ainda na força, né? A inteligência militar detectou ação de braço político ligado a esses criminosos? A inteligência militar não está trabalhando sozinha. Nós conseguimos aqui um fato que eu considero que esse aí eu acho que tem que ser replicado, que é uma integração das inteligências como um todo. Todas as inteligências hoje aqui têm trocado informações, que é uma coisa complicada, né? Você troca informação quando você confia, né? E Polícia Militar e Polícia Civil, quando o cara fala em unificação de polícia, é porque não entende segurança, porque é que nem água e óleo. Mas se você pudesse autoajudar, nascendo de uma forma diferente, mas se você pudesse ajudar, é bom. Né? Você sabe uma coisa que me impressionou? Existia aqui uma competição para aparecer na mídia. E eu vi essa competição entre as próprias polícias. A primeira, e já tem tempo, logo depois que nós começamos, algum tempo, houve uma apreensão grande na Baixada Fluminense e me deixou muito satisfeito que o backdrop atrás deles era exatamente da Polícia Civil e da Militar. E os dois estavam juntos apresentando aquela apreensão. Tá? Então, isso aí me mostrou que esse discurso de instituição tem funcionado. Pergunta original que não deu para responder. Foi identificado participação de braço político no meio criminoso? Não? Nós temos acompanhado e temos trocado informações com o Tribunal Regional Eleitoral sobre esse assunto. Mas eu preferia não tocar nesse assunto aqui agora. Então tem. Eu não vou tocar no assunto. Tá? Você tem pessoas que estavam na política e que foram presas envolvidas com tráfico. Tá? Mas a inteligência está trabalhando em cima do assunto.